Por muitos anos, a consciência pública cultivou a imagem da maconha como uma substância que causa apatia, suprime a motivação e turva a mente. Mas e se essa representação não for nada além de uma mentira cuidadosamente construída? E se a planta que nos ensinaram a desprezar, ridicularizar ou usar indevidamente, na verdade nos foi concedida com o propósito de despertar e não de adormecer? A cannabis não se destina a ser fumada sem rumo sob luz artificial em um fluxo infinito de informações. Seu verdadeiro propósito se revela no silêncio da noite, sob as estrelas cintilantes, dentro de uma cerimônia consciente. Esta planta, tão frequentemente mal compreendida e usada, era considerada sagrada na antiguidade, atuando como professora, mensageira e ponte para o divino. Hoje, desvendaremos os segredos de seu verdadeiro uso, não para fugir da realidade, mas para um conhecimento profundo dela, não para o entorpecimento, mas para o despertar da consciência. O antigo ritual de Thoth não se perdeu, apenas esperou pacientemente seu momento, oculto dos não iniciados. Talvez você nunca tenha pensado em como seu corpo reage à cannabis, o abrandamento dos pensamentos, a agudização dos sentidos, a distorção do tempo e da percepção das cores. Você pode ter chamado isso de barato, onda ou viagem. Mas e se for algo muito mais profundo? Algo para o qual seu corpo foi originalmente criado? A ciência moderna confirma o que os místicos sussurraram por milénios. Existe um sistema embutido em nosso cérebro que reage exclusivamente à cannabis. Estamos falando dos receptores canabinoides, portais moleculares microscópicos localizados por todo o cérebro e sistema nervoso. Isso não é uma coincidência da evolução, mas um mecanismo preciso e intencional, como fechaduras esperando sua chave sagrada. E a cannabis é essa chave. Pergunta a si mesmo, por que nosso corpo é tão receptivo a uma planta que a Terra oferece tão generosamente? Porque nossa mente floresce sob sua influência, semelhante à iluminação, à visão divina e à morte do ego, descritas em textos antigos. Nos Vedas, a cannabis era chamada de Vajja, a vencedora do sofrimento. No Antigo Egito era conhecida como a mensageira verde. Mesmo na Bíblia, oculta à vista, fazia parte do óleo sagrado para a unção. Não são apenas metáforas, mas indicações diretas de uso, pois essa planta não apenas muda a percepção, ela tira a venda dos olhos. No entanto, o mundo em que vivemos não está interessado em que as vendas sejam removidas. É mais conveniente nos ver pacificados, adormecidos e desinformados. Por isso, somos convencidos de que a cannabis é perigosa, inútil e rebelde. Fumantes são ridicularizados e um remédio sagrado é transformado em contrabando. Isso não é feito porque a planta é fraca, mas porque possui um poder imenso. Não nos ensinam como usá-la corretamente. Pois se soubéssemos a verdade, começaríamos a fazer perguntas incômodas sobre a realidade, sobre nós mesmos, sobre o que este mundo realmente representa e por que tantas pessoas vivem nele como se estivessem em um sonho. As civilizações antigas tratavam a cannabis com profundo respeito e não era por acaso. Eles a usavam não para embutar a mente, mas para aguçar a visão interior. Eles se preparavam para isso com oração, práticas respiratórias e meditação. Eles entendiam que esta planta é um amplificador espiritual que pode tanto elevar quanto destruir, dependendo do nosso estado. A cannabis não nos dá visões, ela apenas remove o que as bloqueia. É por isso que esse conhecimento foi enterrado, não destruído, mas ocultado sob séculos de zombaria e desinformação. Pois se soubéssemos do que essa planta é realmente capaz, se a tratássemos não como uma droga, mas como um guia, seria muito mais difícil nos manipular. Começaríamos a ver através das ilusões sociais, culturais e até emocionais. Despertaríamos e o despertar é uma ameaça para aqueles que lucram com o nosso sono. Ao contrário da crença popular, a cannabis exibe seus lados negativos apenas quando a pessoa já tem preconceito contra ela. Com uma abordagem consciente, acompanhante, acompanhada de respiração profunda e serenidade, ela se torna não uma fonte de névoa, mas um condutor de clareza, revelando aspectos ocultos da realidade. Os antigos sacerdotes egípcios compreenderam essa verdade. Usando a cannabis em rituais, eles a incensavam nos templos, criando uma atmosfera de reverência e concentração. Sob o efeito da fumaça, os símbolos gravados na pedra ganhavam vida.
revelando significados ocultos, não alucinações, mas ativações. Os sacerdotes não buscavam a embriaguez, seu objetivo era alcançar a clareza. A seguir será examinado como esses rituais de templo eram realizados, como as práticas respiratórias associadas a Thoth abriam áreas esquecidas da mente e porque esses rituais mantêm sua força hoje se a planta for abordada com intenções puras. Antes que a cannabis se tornasse objeto de comércio e fosse envolvida em intrigas políticas, ela era reverenciada como uma planta sagrada em todos os continentes por milénios. Não era vista como um meio de fuga da realidade, mas como uma ponte, uma ferramenta para estabelecer conexão com o superior. Essa verdade está gravada na cultura de muitos povos, oculta em tradições esquecidas e textos mal interpretados. Os textos védicos da Índia, algumas das mais antigas escrituras espirituais, chamam a cannabis de Vajja, um dom divino. Ela era usada em rituais não para obter prazer, mas para dissolver ilusões. Durante a festa de Shivaratri, os ascetas consumiam bhang não para a euforia, mas para a dissolução do ego e a união com a dança de Shiva, a força cósmica de destruição e renascimento. Eles liberavam sua identidade, suavizavam as fronteiras entre eu e meu, para sentir a realidade além dos pensamentos. A cannabis servia-lhes como guia para o divino. Verdades análogas podem ser encontradas no Antigo Egito. Em relevos de templos, sacerdotes são retratados oferecendo estranhas plantas floridas ao lado do olho de Horus e da simbologia do lótus. Por muito tempo, isso foi considerado apenas uma ornamentação artística. No entanto, análises recentes de resíduos de vasos de templos revelaram vestígios de cannabis misturada com lótus azul, incenso e mirra. Isso não é uma coincidência, mas uma ação consciente. Os sacerdotes sabiam que uma determinada combinação de substâncias criava um estado psicoativo diferente do fumo comum, um estado que permitia o acesso ao Duat, o reino oculto entre os mundos. O Duat não é fruto da fantasia, mas a designação do espaço além da forma, onde a alma vê seu reflexo e onde, segundo a lenda, habitava Thoth, o deus da sabedoria. Thoth era o símbolo do conhecimento interior que se revela à mente em estado de repouso. Seu mensageiro verde, não uma metáfora, mas a cannabis, ingrediente sagrado em rituais destinados a ativar o olho de Horus, o terceiro olho, que permite ver não apenas a realidade, mas também através dela. Mesmo textos sagrados, como a Bíblia, não escaparam da influência dessa tradição esquecida. No livro de Êxodo 30:23 é mencionado o Can Bossem, que pesquisadores modernos tendem a interpretar como o antigo nome hebraico da cannabis. Este ingrediente era misturado com azeite de oliva e especiarias para produzir o óleo sagrado da unção, usado em rituais de unção por sacerdotes e profetas. É importante notar que esse óleo tinha um significado não simbólico, mas transformador. Era aplicado na pele, inalado e destinado a harmonizar o indivíduo com a vontade divina, expandir a percepção e promover o alinhamento espiritual. No entanto, com o tempo, esse conhecimento foi esquecido. Não totalmente apagado, pois a verdade sabe-se esconder à vista de todos, mas foi ignorado, desacreditado e reinterpretado. A Igreja o rotulou como heresia, governos o declararam crime e corporações o consideraram desvantajoso. Contudo, esse conhecimento continuou a ser transmitido de boca em boca, de geração em geração. Ele sobreviveu em tradições populares, em cânticos Rastafari e na experiência de buscadores que descobriram que a cannabis é capaz não apenas de entorpecer os sentidos, mas também de despertar a consciência. É surpreendente como culturas, separadas por milhares de quilómetros e séculos, chegaram à mesma conclusão: esta planta, quando usada com respeito, abre as portas da mente. Ela sintoniza frequências que estão além da percepção comum, não por magia, mas de acordo com um propósito específico. Na sociedade, a cannabis se enraizou como um vício pessoal. Mas e se ela sempre foi um mistério global? E se a verdadeira razão de sua supressão não reside em sua capacidade de tornar as pessoas preguiçosas, mas no fato de que ela as faz duvidar, ser conscientes e não submissas? Ao traçar a história do uso sagrado da cannabis, pode-se notar um padrão. Uma planta venerada por sacerdotes, profetas e sábios é posteriormente criminalizada e ridicularizada.
Uma substância conhecida por sua capacidade de acalmar o ego e despertar a percepção é proibida em um mundo construído sobre controle, conformidade e produtividade cega. Isso não é apenas um fato histórico, é uma mensagem. Esta planta foi criada não para o lucro, mas para a revelação. E aqueles que se lembram disso e a tratam com o devido respeito ainda podem acessar o conhecimento dos antigos. Esta tradição não foi perdida, ela apenas foi esquecida por um tempo. Não foi por acaso que Thoth não confiava este ritual a qualquer um. Os sacerdotes antigos passavam anos em treinamento antes de tocar a fumaça verde. A planta é apenas metade da chave. A outra parte, muitas vezes esquecida, é a respiração. Não apenas a respiração, mas uma respiração consciente e intencional. Rítmica, direcionada, como um fluxo de energia através do sistema nervoso. A cannabis interage com o sistema endocannabinoide, mas isso é apenas um portal. A verdadeira mudança de estado ocorre através do fluxo de energia quando a planta está no corpo. Thoth entendia isso. Por isso, seu ritual não consistia apenas em fumar, mas em preparar o recipiente, em desvendar um estado superior direcionando a energia através da coluna vertebral, dos pulmões e do terceiro olho. E para isso, a respiração é essencial. Os antigos conheciam um segredo que está sendo redescoberto pelo mundo moderno. A respiração é a chave para controlar a realidade. A respiração superficial e intermitente mantém a pessoa presa à ansiedade e à agitação mental, enquanto a respiração profunda e consciente é capaz de transformá-la, ativando o sistema nervoso parasimpático, responsável pela calma, receptividade e harmonia interior. A combinação desse estado com o uso de cannabis pode levar a resultados surpreendentes, não ao caos e à desorientação, mas a uma clareza cristalina da consciência. É aqui que começa a prática das 7 respirações, um ritual precedido por silêncio e solidão. Longe da luz e de distrações, sozinho consigo mesmo, com sua respiração e com o mensageiro verde, a pessoa não se apressa em acendê-lo, não o faz de forma descuidada, com atenção dispersa e o telefone na mão. Ela aborda esse processo como a abertura de uma porta para outra dimensão. Em estado de quietude, ela começa a respirar profundamente, puxando o ar pelo nariz, sentindo o seu frescor, a expansão das costelas e o preenchimento do abdômen. Em seguida, prendendo a respiração por um instante, ela percebe a pausa entre a inspiração e a expiração e expira lentamente pela boca, como se liberasse a névoa do topo de uma montanha. Esse padrão respiratório, inspiração lenta, breve retenção, expiração lenta, é repetido 7 vezes. O número 7 não é escolhido por acaso na tradição espiritual egípcia, ele simboliza a conclusão e a ascensão. Correlaciona-se com os 7 centros energéticos, os 7 céus e as 7 etapas da transformação alquímica. A cada respiração ocorrem mudanças, o corpo desacelera, a mente se acalma, os sentidos se aguçam. A pessoa se torna uma observadora, afastando-se do fluxo de pensamentos. E somente após essa preparação respiratória ela se volta para a planta, fazendo uma inspiração lenta, retendo-a até o limite da imobilidade e liberando-a com uma intenção específica. Em seguida, ela mergulha novamente em estado de contemplação, permitindo que a onda de sensações a atravesse, sem tentar controlar ou se apegar a elas, mas simplesmente observando. O resultado nem sempre é dramático, não necessariamente surgem visões ou a sensação de uma descarga elétrica na coluna vertebral. Às vezes, o efeito mais poderoso da cannabis é a revelação do silêncio, oculto sob a camada de pensamentos, o espaço entre eles. É nesse espaço que algo importante desperta, uma memória, um conhecimento ou uma pergunta que a pessoa temia fazer a si mesma. É aqui que o olho de Horus começa a se abrir, não pela magia da planta, mas porque o sistema interno da pessoa foi preparado para a percepção. Ela não usa mais a cannabis como um meio de fuga da realidade, mas como uma ferramenta para recordar. Combinando a respiração sagrada com o uso consciente, ela se transforma em um templo, seu corpo, em um altar, a fumaça, em incenso, e a respiração, em um cântico de oração. É por isso que o ritual de Thoth foi e continua sendo eficaz, não é apenas um conjunto de ações,
mas um estado de consciência, uma forma de abordar a si mesmo e ao seu mundo interior com reverência, e não com ansiedade. A maioria das pessoas desperdiça o efeito da cannabis em busca de entretenimento, mas quando a pessoa desacelera, entra em estado de consciência e age com intenção, ocorre uma transformação. A planta interage com ela de forma diferente, não distraindo sua atenção, mas eliminando todo o excesso. Nessa clareza ela vê o que há muito tempo enterrou em si mesma, não porque não existisse, mas porque não estava pronta para isso. No entanto, a prontidão não é controlar a planta, mas controlar a si mesmo. O ritual é simples, mas exige sinceridade, presença e a renúncia à busca pela perfeição. Ele faz a pergunta: você está pronto para seu próprio despertar ou continuará a tratar o sagrado como algo comum? A planta se lembra e reage à energia que a pessoa lhe envia. A pressa gera confusão e a quietude abre novos horizontes. Em seguida, será abordado o que acontece quando a planta revela mais do que o esperado, quando as visões se tornam intensas e o véu entre os mundos se afina. Será analisado porque algumas pessoas veem demônios e porque essa experiência pode se tornar a lição mais importante de suas vidas. Circulam diversas histórias sobre pessoas que experimentam efeitos inesperados da cannabis, seja na primeira ou na 100ª vez. A diversão se esvai, a música parece estranha, a percepção da realidade se distorce e, de repente, o medo, o pânico ou até uma sensação de impotência total se instalam. Alguns afirmam ter visto algo do outro mundo, sentido uma presença, observado fenômenos estranhos ou ouvido sussurros. Não se trata das risadas inocentes e da larica de que se costuma falar. É algo mais profundo, ancestral, que leva as pessoas a exclamar: eu vi um demónio! Mas e se não for apenas uma experiência ruim? E se houver um significado oculto nisso? Na antiguidade, a cannabis era tratada com grande reverência. Antes dos rituais, praticava-se o jejum, faziam-se orações e realizava-se a purificação. E não era por superstição, mas pela compreensão de algo que o mundo moderno perdeu. A planta não mostra o que se quer ver, mas o que é necessário. E, às vezes, é necessário confrontar a própria sombra. Tradições místicas de diversos povos, do budismo tibetano ao xamanismo amazônico, concordam em um ponto: as visões que surgem em estados alterados de consciência não são aleatórias. Elas refletem o mundo interior do indivíduo, não sempre diretamente como um espelho, mas sim como um sonho tecido a partir das verdades e medos mais profundos. No livro tibetano dos mortos, esse lugar é chamado de bardo, um estado intermediário entre a morte e o renascimento, onde a mente manifesta apegos, arrependimentos, desejos e medos simultaneamente. Xamãs amazônicos afirmam: os espíritos que você encontra sob o efeito da ayahuasca são atraídos pela sua frequência. Eles não existem fora de você, mas são um eco de conflitos internos não resolvidos. A cannabis, usada para fins rituais, abre a mesma abre a mesma porta, mas de forma mais suave e delicada. E se a pessoa não estiver preparada, se reprimiu dor, culpa ou a verdade, pode não ver a luz, mas confrontar tudo aquilo que evitou. E não é que a planta possua forças sombrias, mas sim que a pessoa se afastou da escuridão dentro de si. O demônio não é um inimigo, mas uma parte da personalidade que espera ser notada. Algumas das mais profundas práticas espirituais incluem o confronto com o medo. O medo não processado controla a pessoa, determinando suas escolhas, envenenando relacionamentos e limitando sonhos. Mas se encararmos o medo de frente, ele pode se tornar uma porta, levando à intuição, força e cura. A cannabis, quando usada conscientemente, é capaz de revelar esse medo, não para punir, mas para libertar. É por isso que a intenção, o ambiente e a preparação são tão importantes. Na antiguidade, ao iniciar um ritual com cannabis, criavam-se containers, campos de proteção, utilizando sal, cânticos e práticas respiratórias para estabilizar o sistema nervoso. Símbolos gravados nas paredes serviam como lembrete do divino. Tudo isso ajudava nos momentos em que a mente começava a perder o controle. E hoje, é possível proteger sua experiência, utilizando o sal como purificador e fronteira entre os mundos físico e astral. Certos sons, como as frequências de solfejo ou o canto difônico, canto de garganta, ajudam a estabilizar o estado.
Isso não são invenções esotéricas, mas ferramentas ancestrais que o ego rejeita, mas a alma recorda. A alma possui memória, e isso se manifesta em diversos aspectos da nossa existência. Quando o medo surge, a reação natural pode ser o desejo de fugir ou reprimi-lo. No entanto, em vez disso, vale a pena questionar sua origem e propósito. Dentro de cada experiência negativa, esconde-se uma verdade que a consciência evita confrontar. A cannabis, ao contrário de muitas outras substâncias psicodélicas, oferece a oportunidade de um retorno suave à realidade, sem mergulhar no caos, mas convidando à exploração. Ela oferece uma escolha, resistir ou aceitar a perspectiva que se abre. É um tipo de espelho sagrado, um momento em que a embriaguez se transforma em sacramento, quando o foco se desloca das sensações para a prontidão em perceber. As culturas antigas não separavam medicina e misticismo, pois a cura era vista como um processo que afetava não apenas o estado físico, mas também o espiritual. Em sua forma verdadeira, a cannabis servia não apenas como um meio de entretenimento, mas como uma ferramenta para o conhecimento da verdade. No entanto, para atingir esse objetivo é preciso saber ouvir e possuir calma suficiente para escutar a voz da verdade através do ruído da própria mente. Sons rituais, cânticos antigos, tons e frequências eram usados para moldar a experiência do uso de cannabis, transformando o estado alterado de consciência em uma porta para a percepção, cuja existência a maioria das pessoas nem sequer suspeita. Vale a pena recordar sua última ou primeira experiência com cannabis e prestar atenção aos sons ao redor. Era música, ruído ou silêncio? As vibrações que preenchiam o espaço influenciavam a percepção e moldavam a embriaguez. A cannabis reage não apenas aos pensamentos, mas também aos sons. Provavelmente todos sentiram isso sem perceber plenamente. Uma canção pode intensificar sensações positivas, enquanto outra pode estragá-las. Certas frequências podem conferir à embriaguez calor, euforia e até um caráter visionário, enquanto um som agudo e repentino pode causar ansiedade. Isso não é coincidência, mas uma manifestação de ressonância que era bem conhecida pelos antigos. No Antigo Egito, os sumos sacerdotes usavam o som como os alquimistas usavam o fogo, não apenas para influenciar o humor, mas também para a transmutação de energia. Eles acreditavam que cada órgão, centro energético e emoção possuíam sua própria frequência. A combinação de cannabis com cânticos tonais, especialmente profundos, repetitivos e monótonos, criava não apenas uma atmosfera, mas ativava o corpo como um instrumento musical. Hieróglifos retratam sacerdotes em filas simétricas com as mãos erguidas e lábios entreabertos. Não eram apenas cânticos, mas entonações codificadas, destinadas a vibrar a caixa craniana, estimular o nervo vago e harmonizar o sistema nervoso. A ciência moderna chama isso de sincronização de ondas cerebrais. Frequências baixas e estáveis, especialmente na faixa de 432 Hz a 528 Hz, são capazes de desacelerar a atividade cerebral, transferindo-o do estado beta para o estado alfa ou teta, semelhante a um transe intuitivo. A cannabis amplifica esse efeito. Juntos, eles não apenas alteram o humor, mas reestruturam a percepção. A cannabis é capaz de transformar sua percepção, abrindo novos horizontes da consciência. Tomemos, por exemplo, os Rastafaris, que são frequentemente e erroneamente considerados apenas amantes da cannabis. No entanto, em um estudo mais aprofundado, torna-se evidente que sua cultura tem raízes em antigas práticas espirituais. Cânticos rituais, tambores rítmicos e a prática de chamada e resposta, call and response, ressoam com as tradições espirituais africanas, os zikrs sufis e os mantras védicos. Cada som, cada ritmo tem um significado específico, transformando o uso de cannabis de entretenimento em um ritual sagrado. A repetição de frases como Ya Rastafari não é apenas uma expressão de devoção, mas uma forma de alcançar a sincronização da consciência. O nome repetido se torna uma espécie de diapasão, sintonizando a consciência em uma frequência específica. Em combinação com o efeito da cannabis, essa repetição adquire um poder especial, transformando-se em uma estrutura que permite gerenciar a embriaguez em vez de afundar nela. Infelizmente, muitas pessoas não percebem essa conexão profunda.
Elas veem a cannabis como uma forma de relaxar sozinhas. No entanto, na verdade, é uma interação que exige uma abordagem consciente da respiração, do espaço, poliônio e, especialmente, do som. É por isso que playlists aleatórias frequentemente levam a experiências caóticas e o silêncio, preenchido com um significado sagrado, pode ser mais poderoso do que qualquer música. Sob o efeito da cannabis, a mente torna-se especialmente receptiva, absorvendo tudo o que a cerca. Cada vibração se transforma em uma sugestão, cada palavra de uma canção em um encantamento e cada linha de baixo em um pulso ao qual o sistema nervoso se submete. Por isso é importante escolher cuidadosamente as frequências que você permite em seu espaço. Se você deseja usar essa planta como faziam os antigos sacerdotes, não para fugir da realidade, mas para obter revelações, é necessário abordar a escolha do som com especial cuidado, consciência e respeito, como a escolha de um guia espiritual. Isso pode ser canto gregoriano, canto difônico ou tons de solfejo sintonizados na frequência de 432 Hz, harmonizando com a frequência natural da Terra. O principal não é o género, mas a energia que o som carrega. Ele deve apoiar o silêncio em vez de abafá-lo, criar espaço em vez de preenchê-lo. A cannabis não cria visões, apenas revela aquelas que já existem dentro de nós. Mas para vê-las claramente é necessário purificar o espaço ao nosso redor e dentro de nós. E o som é uma das ferramentas mais poderosas para essa purificação, estabilizando a jornada e direcionando a mente para áreas inexploradas. É por isso que os sacerdotes de Thoth, ao acender o incenso sagrado e inalar a fumaça verde, não ficavam apenas em silêncio, mas cantavam e zumbiam, transformando-se em instrumentos de vibração. Eles entendiam que a cannabis abria uma porta, mas era o som que determinava o que passaria por ela. E esse conhecimento está gradualmente retornando a nós. A seguir, examinaremos um dos equívocos mais comuns sobre a cannabis e explicaremos por que a intenção é um fator-chave que determina se a planta cura ou causa dano. Muitas pessoas acreditam que o uso casual de cannabis não representa perigo algum, que é apenas uma forma de relaxar, descansar e rir de coisas triviais. Talvez para alguns seja realmente assim, mas essa é apenas uma visão superficial das coisas. Por trás dessa névoa de risadas e apetite aumentado, esconde-se algo muito mais profundo e ancestral. E se a abordagem ao uso de cannabis for incorreta, a planta não apenas perde sua eficácia, mas pode até distorcer a percepção da realidade. A cannabis não é uma substância neutra. Ela amplifica, reflete e revela o que já existe dentro de nós. A cannabis não é apenas uma substância, ela é um amplificador, um refletor e um revelador do mundo interior humano. O que ela revela depende diretamente do estado e das intenções de quem entra nesse espaço particular de percepção. Nas culturas antigas, a cannabis era tratada com reverência especial, usada não diariamente e não em qualquer humor, mas como um fogo, capaz tanto de aquecer quanto de queimar, dependendo de como é manuseada. Usuários modernos frequentemente cometem o erro, não apenas de uso excessivo, mas também de falta de respeito pela essência metafísica da planta. Ao convidar essa tecnologia espiritual para o corpo, mente e campo energético sem a devida intenção, a pessoa corre o risco de abrir um portal sem proteção. É por isso que algumas pessoas experimentam paranoia, apatia ou se tornam dependentes. O problema não está na cannabis em si, mas no fato de ser tratada como um brinquedo e não como uma ferramenta poderosa. É como usar um bisturi em vez de uma colher. Isso acontece quando as pessoas usam cannabis para entorpecer, distrair ou evitar problemas. A cannabis não se destina a apagar a dor, mas a ensinar através dela. Ela não se livra dos problemas, mas permite senti-los de outra forma, mais claramente para ver padrões ocultos. Se a pessoa não está pronta para confrontar esses padrões, a embriaguez se torna um fardo pesado. Os antigos sabiam disso, por isso, antes de cada ritual com cannabis, eram feitos preparativos especiais, jejum, ablução, silêncio. Não eram apenas superstições, mas formas de purificação.
Os xamãs da América do Sul purificavam seus corpos antes da cerimônia, não para parecerem santos, mas para se libertarem de resíduos energéticos e tornarem seu receptáculo suficientemente puro para receber verdadeira intuição. Os sacerdotes de Thoth agiam da mesma forma. Eles entendiam que o estado do corpo influencia o estado da percepção e que a planta não age isoladamente, mas opera através do receptáculo Babmatutako humano. Se esse receptáculo está sobrecarregado, agitado, assustado ou disperso, a experiência será correspondente. No entanto, quando uma pessoa se aproxima da cannabis com clareza e propósito, algo diferente acontece. A fumaça não obscurece os pensamentos, mas os separa. A embriaguez não arrasta para uma espiral, mas eleva. As mensagens tornam-se claras, o corpo leve, a mente tranquila e a visão inquestionável. Por isso é importante perguntar a si mesmo que energia a pessoa traz ao usar cannabis. Ela busca a verdade ou a salvação? Ela faz uma pergunta ou tenta abafar aquelas que já ecoam dentro de si? A planta encontrará a pessoa exatamente onde ela está, mas sempre a incitará a ir além. Se esta noite surgir o desejo de usar cannabis, não a acenda simplesmente. É melhor sentar, respirar e fazer uma pergunta em voz alta. O que preciso ver? Depois é preciso ouvir, não com os ouvidos, mas com todo o corpo. Talvez não venham palavras, mas podem surgir imagens, sentimentos, a sensação de algo inacabado, pedindo resolução. Este é o início do ritual, quando a planta começa a realizar seu verdadeiro trabalho, não como uma droga, mas como um guia. Importante não é o quanto você fuma, mas a profundidade com que você escuta. É por isso que em cada tradição onde a cannabis era usada como remédio para a alma, existiam limites, não restrições, mas containers, templo, círculo, cântico, fogo. A força da planta precisa de estrutura, caso contrário, ela se desintegra. Quando o remédio sagrado perde sua estrutura, ele se torna comum, perde o sentido e se transforma em ruído de fundo em uma vida já barulhenta demais. No turbilhão da vida moderna, já sobrecarregada de estímulos, a cannabis frequentemente se torna mais um elemento de caos. Portanto, antes de ceder à tentação, vale a pena perguntar a si mesmo: estou buscando iluminação ou apenas um prazer passageiro? A resposta a essa pergunta determinará as consequências da escolha. A seguir revelaremos informações que foram cuidadosamente ocultadas por instituições influentes. Será revelado como a CIA e programas secretos como o Projeto Stargate descobriram que a cannabis, quando aplicada corretamente, não entorpece os sentidos, mas ao contrário expande os limites da percepção, apagando as fronteiras espaço-temporais. Fomos levados a acreditar que a cannabis retarda a reação, causa lentidão e esquecimento, sendo apresentada como um passatempo para preguiçosos e perdidos. No entanto, em laboratórios secretos longe de olhares indiscretos, poderosas agências de inteligência conduziam experimentos cujos resultados são surpreendentes. A verdade que eles descobriram refuta completamente as concepções populares. Na era da Guerra Fria, em busca de superioridade mental, a CIA iniciou uma operação secreta sob o codinome Projeto Stargate. O objetivo não era apenas a espionagem, mas também a revelação do potencial humano oculto, visão remota, telepatia, estados alterados de consciência. Tudo isso era estudado sob o sigilo de segurança nacional. Nessas pesquisas secretas, o cannabis chegou às mãos dos indivíduos testados. No entanto, ele não foi usado para fins recreativos, mas sim administrado em pequenas quantidades, estritamente dosadas, sob vigilância e documentação rigorosas. Os resultados contradiziam tudo o que lhes havia sido ordenado a crer. Sob a influência do cannabis, os sujeitos descreveram lugares onde nunca estiveram, bases militares, escritórios estrangeiros, bunkers subterrâneos. Os detalhes coincidiam com dados de inteligência posteriores. Desenhos feitos em estado de intoxicação reproduziam com precisão surpreendente estruturas em locais que nunca haviam visto. Não era invenção, mas uma percepção expandida que transcendia os 5 sentidos, abrangente e profunda. Enquanto psicodélicos como o LSD atraíam toda a atenção, o cannabis infiltrava-se discretamente nesses experimentos devido às suas propriedades únicas. Ele não destruía o ego tão drasticamente nem distorcia a mente a ponto de perder o controle.
Ele amplificava a intuição e gentilmente desvendava o véu do mistério. Com a devida preparação, calma e concentração, o sujeito podia permanecer consciente, expandindo seus limites como uma pipa voando nas nuvens, mas mantendo-se conectado à realidade e observador. Por que esses resultados nunca foram divulgados? Porque o conhecimento da capacidade do cannabis de expandir a consciência e não suprimi-la poderia levar a perguntas indesejáveis. Perguntas desfavoráveis ao sistema. Por exemplo, por que essa planta foi declarada ilegal? Por que seu uso espiritual foi esquecido enquanto o álcool e os opiáceos foram cultuados? Por que os métodos de uso ancestrais foram ignorados, criminalizados e depois secretamente apropriados para experimentos governamentais confidenciais? A verdadeira motivação da guerra às drogas não era combater as substâncias em si, mas suprimir a percepção e a consciência, destruir as ferramentas capazes de ajudar o indivíduo a transcender o sistema estabelecido e a ver seus mecanismos ocultos, talvez até mesmo relacionados a experimentos governamentais. O cannabis, quando usado de forma consciente e ritualística, em combinação com práticas de respiração sagrada e concentração, tem a capacidade de expandir os limites da percepção, embora não da mesma forma que os psicodélicos. Ele não causa alucinações, mas sim afina a consciência, aguça a percepção de detalhes sutis. A pessoa começa a notar padrões que antes passavam despercebidos, a sentir energia onde antes não sentia, a perceber a interconexão entre seus pensamentos, corpo e o espaço circundante. Ao fazer as perguntas certas, a pessoa pode obter respostas capazes de levar à superação de vícios, ao rompimento de relacionamentos destrutivos, à cura de traumas ocultos e até ao despertar de habilidades psíquicas adormecidas. Cannabis não oferece respostas prontas, mas cria um espaço para que a voz interior, o conhecimento superior e a intuição possam ser ouvidos. Foi essa capacidade que gerou apreensão nas organizações que financiavam programas de controle mental. Afinal, como se pode controlar pessoas capazes de enxergar através da propaganda e de questionar não apenas as informações na mídia, mas também a natureza metafísica da realidade? Por isso, os resultados das pesquisas foram classificados como secretos, os documentos foram editados e as concepções sobre o cannabis foram distorcidas, levando-o novamente à clandestinidade. A razão não era a ineficácia, mas, pelo contrário, sua excessiva eficácia. No entanto, hoje a humanidade está novamente à beira de uma revelação. O conhecimento está vindo à tona e se tornando acessível. Os rituais não estão mais escondidos, as práticas respiratórias são livres e a planta continua a crescer. A porta para a consciência permanece aberta. Em tempos antigos, do Egito aos Vedas e à Bíblia, o cannabis era um instrumento de revelação. A percepção moderna dessa planta é resultado de uma campanha massiva de desinformação que ainda não foi totalmente questionada. Antes da criminalização, das piadas sobre drogados, dos filmes de propaganda, da guerra às drogas, das batidas policiais e das penas de prisão, o cannabis era conhecido como um sacramento. Praticamente em todas as culturas e religiões antigas, em diferentes continentes e épocas, ele era usado não para o consumo irrefletido, mas para o despertar da mente. Era queimado em templos, macerado em óleos e preparado em chás sagrados. Na Índia antiga, nos Vedas, um dos textos sagrados mais antigos, o cannabis era chamado de Vijaya, que significa vitória. Era considerado uma das plantas favoritas de Shiva, usada para superar o sofrimento e elevar a consciência. O Atharva Veda o classificava entre as 5 plantas mais sagradas da Terra. O cannabis era frequentemente misturado com leite e especiarias, criando uma bebida chamada Bhang, que era consumida não para fugir da realidade, mas para a união com o divino. Seu uso não era condenado, mas, pelo contrário, inspirava reverência. Nas civilizações antigas, o cannabis era envolto não em vergonha, mas em profunda reverência. Os antigos egípcios tinham rituais complexos nos quais o cannabis desempenhava um papel central. Moído em incenso, era queimado em templos dedicados a Thoth, o deus da sabedoria, magia e escrita. Acreditava-se que essa fumaça sagrada invocava visões divinas, permitindo que os sacerdotes se comunicassem com esferas superiores e guiassem as almas através do Duat, o submundo egípcio.
Relevos de templos mostram sacerdotes segurando plantas floridas ao lado de braseiros, de onde a fumaça subia em um espaço sagrado, onde hinos eram cantados e as estrelas estudadas. Não eram apenas atos simbólicos, mas instruções concretas para alcançar a iluminação espiritual. Mesmo a Bíblia, frequentemente usada para demonizar o cannabis, contém sua história oculta. Em Êxodo 30:23, Deus ordena a Moisés que crie um óleo sagrado para unção usando canebosem, um termo hebraico enigmático que estudiosos modernos associam diretamente ao cannabis. Esse óleo era usado para ungir sacerdotes, profetas e reis, preparando seus corpos como vasos para o espírito. Sem esse óleo, a pessoa não era considerada santificada, era a chave para ativar seu potencial espiritual. No entanto, a história do cannabis foi distorcida. Séculos de colonização, apagamento cultural e controle institucional reescreveram a narrativa. O cannabis deixou de ser sagrado, transformando-se em algo pecaminoso. A Igreja, o Estado e os círculos científicos tinham interesse em que o poder dessa planta fosse esquecido. Se as massas percebessem que poderiam obter discernimento, visão e paz sem hierarquias ou permissões, elas deixariam de buscar autoridade fora de si e se voltariam para dentro. O mundo interior é o único lugar onde os sistemas de controle não podem penetrar. O que antes era um sacramento universal transformou-se em uma rebelião silenciosa. A sabedoria associada ao cannabis nunca desapareceu completamente. Ela se escondeu em símbolos, histórias e rituais subterrâneos, transmitida de buscador para buscador. Agora, essa sabedoria está novamente vindo à tona, não em laboratórios ou governos, mas através de pessoas curiosas, prontas para lembrar o que lhes foi dito para esquecer. O cannabis não é apenas uma planta, é uma ponte entre os hemisférios do cérebro, entre as dimensões da realidade, entre a personalidade imposta e o verdadeiro eu. Quando usado com reverência, ele não apenas altera a consciência, ele reconecta com a Rama. Tarmat. A reverência exige não apenas conhecimento, mas também incorporação, intenção e disposição para tratar a própria mente como um terreno sagrado. É importante lembrar que tudo o que foi dito sobre o cannabis é uma história destinada a limitar. Agora que o véu foi levantado, cada um tem a caneta nas mãos para escrever o próximo capítulo. É necessário unir a respiração, o som, o ambiente e a pergunta em um único ritual. O despertar não acontece na teoria, mas na prática. Em certas noites, especialmente durante alinhamentos lunares especiais, o véu entre os mundos se torna mais tênue, tanto metafórica quanto energeticamente. Os antigos acreditavam que nesses momentos a energia aumenta e a abertura se intensifica. A combinação dessa abertura com a intenção, a respiração e a ferramenta certa pode abrir um portal. O cannabis, usado não para fugir da realidade, mas para mergulhar mais profundamente nela, pode ser essa ferramenta. Esta noite pode ser um portal, mas como para todos os portais é preciso uma chave. Para abrir as portas ocultas da percepção é necessária uma chave. Essa chave é a presença consciente, a preparação cuidadosa e a disposição incondicional de perceber o mundo sem distorções. É um ato sagrado que seria instantaneamente reconhecido pelos iniciados do Templo de Thoth, não por uma descrição verbal, mas por seu ritmo profundo, por seu espírito elevado e pela quietude absoluta que o fundamenta. É um processo de despertar que começa não com nuvens de fumaça, mas com a respiração consciente. A ativação das 7 respirações é uma ação simples, mas de imenso poder. A cada inspiração, a pessoa não está apenas oxigenando o sangue. Ela envia um sinal poderoso ao seu sistema nervoso, comunicando a chegada de um momento especial. Um momento repleto de santidade. Não se trata de um prazer fugaz, mas de alcançar a harmonia interior. É preciso inspirar o ar lentamente pelo nariz, prender a respiração por um instante e depois aspirar suavemente pela boca. Repetir isso várias vezes, 7 vezes. Os ombros devem estar relaxados e abaixados, os pensamentos desacelerados. A cada nova inspiração, o diálogo interno silencia, as distrações desaparecem e o corpo encontra a paz. E só então se pode acender a erva. É importante usar uma quantidade mínima, talvez até menos do que parece necessário. Não se trata da quantidade, mas da direção correta.
Deve-se perceber a fumaça como um mensageiro, como um fio sutil que conecta a outro mundo. Ao inspirar a fumaça, deve-se fazer uma pergunta. Silenciosamente, sinceramente, o que eu devo ver? Depois, aspirar e ouvir. Ouvir não apenas com os ouvidos, mas com todo o seu ser. A princípio, pode parecer que nada acontece. Isso é perfeitamente normal. A maioria das pessoas está tão acostumada à estimulação constante que perde os nuances sutis. Mas a planta não grita, ela sussurra. Ela empurra suavemente. Pode surgir um sentimento repentino, uma memória esquecida vir à tona, uma imagem vívida a aparecer ou uma percepção inesperada surgir. É importante permitir que isso aconteça. Não se deve perseguir revelações, mas simplesmente sentar e observar, permitindo que o ritual se desdobre em toda a sua plenitude. Se possível, acenda uma vela. A luz suave ajudará a criar uma atmosfera especial. Permita que a escuridão acalme e não assuste. Coloque uma música suave e vibracional, cânticos antigos ou simplesmente desfrute do silêncio. O som desempenha um papel importante, ele fixa a experiência vivida, cria uma espécie de recipiente para a jornada interior. Os antigos sabiam que a frequência não é apenas um adorno, mas um meio de navegação. E o cannabis, em combinação com tons bem escolhidos, pode levar muito mais fundo do que apenas a fumaça. Durante o ritual podem surgir lágrimas ou risos, pode-se ter a sensação de ter entrado em um sonho dentro de um sonho. É preciso permitir que isso seja, sem tentar controlar o processo. O ritual não tolera controle, ele exige entrega total. Quando tudo terminar, quando as visões se dissiparem e a respiração voltar ao normal, deve-se sentar um pouco mais. Pode-se escrever os pensamentos em um diário, fazer alguns exercícios de alongamento ou simplesmente agradecer à planta em voz alta. Esse simples ato sela o espaço, lembrando à psique que algo real, valioso e sagrado aconteceu. Pois sem reverência, qualquer ritual se torna uma rotina vazia. Mas com reverência, mesmo a ação mais insignificante se torna uma porta para o desconhecido. O que foi visto, sentido, lembrado ou percebido não foi acidental. Foi destinado exatamente a essa pessoa. Não como entretenimento ou uma forma de escapar da realidade, mas como uma chave para uma versão mais profunda de si mesmo que esperava pacientemente para ser lembrada. A planta de cannabis não criou essa sabedoria, ela apenas ajudou a revelar o que já estava dentro. Nisso reside a essência do ritual. Ele não é dedicado à planta, mas ao despertar. O cannabis é apenas um dos caminhos possíveis, uma das ferramentas, mas quando usado com humildade, precisão e intenção, ele se torna um espelho para a alma. E uma vez que se vê, claramente já não é possível esquecer. O mundo ao redor não mudará, mas a percepção desse mundo sim. Mesmo que a pessoa nunca mais toque nessa planta, que esta noite seja um lembrete do poder de escolher, ver e mudar. E se ela continuar seu caminho com esse mensageiro verde, que sempre o faça com cautela, com respiração consciente e com uma pergunta no coração, pois é isso que mantém o ritual vivo.